Começamos em 2012 com um faturamento de 70 milhões. De 2012 até 2024, a gente chegou nesse patamar de 8 bi, passamos de 200 mil toneladas. Em 26, nós queremos chegar em 5 milhões de toneladas. Temos pelo menos um projeto de investimento que está caminhando na parte dos estudos preliminares, licenças, tudo mais. Está com foco em expansão de produção. De produção, sim. A Sibra hoje entrega um pouco mais de R$1 bi em crédito para os produtores, mas ainda é pouco. E nós fomos e criamos esse Fiagro por valor de 200 milhões de reais. Então, de 1 bi para 200, nós estamos crescendo também a nossa capacidade de entregar crédito em 20%. Olá, eu sou a Alessandra Mello e esse é o Ag Líderes. Bem-vindos ao novo podcast do AgFeed, nosso espaço dedicado para receber os principais líderes do agronegócio, mostrar suas ideias, suas ações, falar de presente e falar de futuro também. Nesse programa de hoje a gente recebe o CEO da Sibra, Santiago Franco. Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Alessandra. Parabéns pela iniciativa do podcast, eu acho muito legal. E estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. É um prazer para a gente ter você aqui com a gente também, porque é uma história tão bonita, né? São 30 anos aí de experiência que você tem no agronegócio e a Sibra, mais jovem, porém com uma trajetória, com um crescimento impressionante, né? Está entre as 5 maiores já, a Sibra no setor de fertilizantes. E a gente vai, antes de fazer a primeira pergunta para ele, só conhecer um pouquinho mais sobre a história do Santiago. Eu queria começar falando dos números, porque, como eu comentei, eles são realmente impressionantes, né? Ali em 2012, quando vocês começaram, 70 milhões de reais de faturamento e em 10 anos chegaram nos 8 bilhões, né? Claro que agora o mercado a gente sabe que não está tão favorável assim, mas vocês estão ainda perto desse patamar, né? Como é que foi isso, hein? Bom, como que foi? Primeiro que tudo, muita gente envolvida, né? Segundo, também muito trabalho. Um pouquinho de sorte, obviamente, mas a sorte só aparece para quem está preparado, né? Então, ao longo do tempo, a gente teve ideias, teve sonhos, teve apoio dos acionistas da Sibra também. E aí fomos crescendo, como você falou. Começamos em 2012 com um faturamento de 70 milhões, do que na época era a Sibra Fértil, que era uma fábrica de superfosfato simples em Camaçari, na Bahia. E ao longo desses anos, de 2012 até 2024, a gente chegou nesse patamar de 8 bi, passamos de 200 mil toneladas, que era o que produzia aquela fábrica, uma fábrica pouquíssimos clientes que a empresa tinha. Sim. Até hoje, que nós temos mais de 20 mil clientes, temos 12 fábricas, temos uma das melhores, mais modernas fábricas de fertilizantes de mistura no Brasil, grandes também, muito bem ubicadas também. Sim. E chegamos no ano 2024 em 3 milhões e 600 mil toneladas, querendo este ano pular para 4 milhões. Então, crescemos 20% em volume em 2024 comparado com 2023, sendo que o mercado cresceu muito pouco ou nada, certo? O mercado se manteve um pouco estável. Ano passado foi um ano difícil para o agro como um todo, mas, digamos, no meio da turbulência, a gente conseguiu navegar bem e continuar crescendo. O nosso objetivo era chegar num patamar como esse e chegamos, então. Porque alguém pode dizer assim, mas eles pegaram aquele período, né, dos tempos áureos aí do agronegócio em que o crescimento foi muito expressivo, mas não, né, não é bem assim, porque na verdade o mercado não cresceu tudo isso, né, que vocês tiveram e nem mesmo agora, você está dando o exemplo aí de 2024, a gente sabe que as entregas de fertilizantes estão mais ou menos
estáveis, Estáveis. né? E vocês cresceram em volume, né? Então, Exatamente. o diferencial tem também um pouco de inovação no modelo do negócio, não é? Tem bastante Uhum. de inovação no modelo. Eu diria que o principal, digamos, assunto um pouco inovador, que não é tecnologicamente inovador, mas que a gente faz diferente, é o enfoque em pessoas da nossa cultura, que faz com que nós sejamos, a minha visão, uma empresa ágil, que toma decisões rapidamente, uma empresa muito corajosa, que faz coisas e que o pessoal sempre está muito engajado, está muito comprometido. Essa cultura positiva nossa atrai talentos bons e a gente aproveita esses talentos para fazer. E ao longo do tempo, como você falou, a gente trouxe algumas inovações para o mercado, Uhum. muito legais, que, digamos, complementam o nosso modelo de negócio. O modelo de negócio continua sendo vender fertilizante, certo? Sim. Mas para quem conhece e também para quem não conhece o fertilizante, nós temos os mesmos produtos que tem todo mundo, certo? Ou seja, inovar em termos de produto, como tem outras indústrias que conseguem, sei lá, entrar no laboratório, misturar uma coisa com outra e sair um produto novo. No fertilizante essa possibilidade não existe. Nós já temos as matérias-primas, são os nutrientes que existem já na natureza, não dá para inventar. Então, o que a gente precisa inventar? Já que todo mundo tem o mesmo produto, a gente inventa na maneira de fazer as coisas, na maneira de se relacionar com os clientes, na maneira mesmo de nos relacionarmos internamente. Sim. Uma estratégia digital também faz parte um pouco disso, né? Conta Bastante. um pouco desses produtos, enfim, como é que vocês. Vou começar de trás para frente. O último que nós lançamos, a gente lançou no final do ano passado, se chama Jarilo. É uma rede social do agro e é com inteligência artificial. E cresceu bem rápido. Hoje estamos beirando os 3.500 usuários e é aberta ao público, ou seja, eu convido também quem tiver curiosidade entrar no jarilo.com.br e ver, porque essa rede social, o que pretende, né, é conectar pessoas do agro, mas tem um componente de inteligência artificial. Então, se as pessoas têm, por exemplo, dúvidas, querem saber alguma coisa, eles perguntam diretamente para o Jarilo responde, mas outras pessoas também poderiam responder, técnicos, pessoas com mais conhecimento poderiam até complementar as respostas. E temos experiências bem legais de pessoas que entram e fazem perguntas do dia a dia, como a gente faz. Então, Sim. tivemos isso. Lá, alguns anos atrás, fomos a primeira empresa também que teve um e-commerce de fertilizante. Hoje estamos em todas as plataformas digitais. A gente vende fertilizante, digamos, online e entrega na fazenda do cliente. Nós lançamos há alguns anos também atrás o Cibracoin, que é um token de fertilizante também. Sim. Fomos para o trabalho remoto, né? Home office. Somos uma empresa que é uma empresa industrial, mas que para todas as funções administrativas, corporativas, comerciais, a gente não tem escritório nenhum. Todos nós, inclusive eu, estamos trabalhando em home office ou em diferentes lugares. Sim. Isso dá muita agilidade. Obviamente tem, depois a gente pode até fazer outro podcast da polêmica entre trabalho remoto, trabalho presencial. Isso dá para muitas discussões, mas para nós funciona muito bem. Sim. Funciona muito bem, conseguimos fazer um time muito robusto, muito forte, principalmente por isso, né? Porque a gente procura pessoas sem depender de onde que a pessoa mora ou pedir para a pessoa se mudar de cidade. E hoje em dia, a minha experiência, pelo menos, é que profissionais, sobretudo jovens, valorizam muito isso, estar no local que a sua família está, onde eles podem ter um apoio, então tem sido bom para a gente. E eu acho interessante isso porque quem está nos acompanhando aqui pode até pensar, nossa, mas né, as startups, as empresas aí mais modernas já trabalham nesse modelo híbrido ou home office. Mas a gente está falando de um setor que é muito tradicional, né? Esse setor de fertilizantes, a palavra diz tradicionais, o NPK, enfim, que é muito assim commodity. Eu imagino que vocês realmente trouxeram aí uma disrupção, né, para esse mercado, né? Considero que sim, Alessandra, é uma disrupção para o mercado, para o setor como um todo. Eu,
pessoalmente não conheço nenhuma outra empresa que faça o que a gente fez. É muito tradicional. E a gente vê muito no agro que as coisas continuam sendo feitas do jeito que os antigos faziam, né? Muitas coisas que são passadas de pais para filhos. Então, não tem tanto essa inovação, certo? É mais voltado no que já deu certo, que é mais seguro para continuar fazendo. Sim. E será que o produtor rural, o cliente final, ele também vai passar por essa digitalização de uma forma mais acelerada? Porque a sensação que se tem é que ainda é lento, né? O uso de meios digitais para fazer negócios, né? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu tenho um mix de coisas, certo? Eu concordo com você. A adoção de tecnologias digitais no agro está sendo lenta. Mas tem um fenômeno, por exemplo, que é as novas gerações, certo? No Brasil, ser fazendeiro é chique. Outros países não é. E também é um negócio rentável, é um negócio que dá até algum tipo de status para os jovens, certo? Então tem muito jovem que quer continuar no agro. E hoje em dia a gente tem até alguns números que mostram que já em algumas regiões do Brasil, já a segunda geração já é maioritária. Tem mais de 50% da gestão das fazendas. Por exemplo, no Mato Grosso, ano passado, foi assim. Então, os jovens, eles vão trazer essa adoção de tecnologia. Provavelmente, os mais antigos, eles vão resistir um pouquinho e vai ter essa, digamos, briga geracional, certo? Mas, pouco a pouco, vão ser dando as adoções da tecnologia. Mas, o Brasil é um grande, digamos, celeiro de novas tecnologias para o agro também. Embora a gente fale que as novas tecnologias elas vão demorar para serem, digamos, adotadas, mas as novas tecnologias de máquinas, de produtos, de biotecnologia, o Brasil é pioneiro também. Estamos bem à frente. Sim. Então, vai acontecer. Lento, mas vai acontecer. Mas vai acontecer, Sim. né? Tá certo. Voltando um pouquinho que você falou lá no começo, essa questão dos resultados aí, né? Como é que estão as metas, então, para vocês Certo. agora? 25 para vocês é ano de crescimento? Novamente, Sim. veremos crescimento não só em volume, mas também em receita e Sim. daqui para frente, se pudesse trazer alguns. Então, a boa notícia é que a gente cresceu os anos anteriores bastante. E a notícia ruim para mim é que nós temos ainda a meta de continuar crescendo, então o esforço continua. Nós queremos crescer este ano mais 20%. Sim. Então, a nossa meta, eu mencionei que nós fizemos 3 milhões e 600 mil toneladas no ano 24. E a nossa meta para 25 é 4,2, 4 milhões e 200. Então, é de novo um pulo aí de 20%. Entendi. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive sobre a influência das questões geopolíticas, né, da economia como um todo sobre esse mercado, no próximo bloco aqui do AgriLíderes. Mas antes disso, eu quero chamar um quadro aqui especial que você vai participar agora conosco, que é o Super Safra. Bom, Santiago, qual foi o teu maior plantio e a tua maior colheita aí ao longo da tua carreira? Bom, eu diria que se a gente olhar só para a parte profissional, o maior plantio e colheita continua sendo a Sibra, certo? Porque eu realmente me dediquei à Sibra, dei tudo que eu tenho, o meu melhor para fazer a Sibra crescer e a gente está tendo esses resultados, certo? Tem vários anos que eu sinto muito orgulho disso. Mas eu devo falar também para você que eu pessoalmente considero o meu maior plantio e colheita a minha família. Por exemplo, eu considero que a família é fundamental para fazer o que eu faço. Sem uma família forte, sem uma família unida, sem você sentir orgulho da família que você tem, seria muito difícil. Então, tenho muito orgulho da minha família, dos meus filhos. Sim, Muito bom. legal. Bom, e quem trabalha com o agro, inevitavelmente, uma vez ou outra vai ter uma quebra de safra, né, também. Então, qual foi a sua pior quebra de safra? Graças a Deus foi no início. Eu conto um pouquinho até no meu livro, que depois a gente fala disso, quando eu me formei em agronomia na Colômbia. E o meu sonho era ser fazendeiro. E eu tentei ser um fazendeiro lá na época. A minha família
era de fazenda também, só que eu não encontrei cabida na fazenda da família, eu fui empreender sozinho. Fui alugar um bom, digamos, número de hectares, umas 80 hectares, para mim, na época era muito. Eu plantei maracujá e milho e foi um fracasso total. Total. Aí eu tive que sair dali e isso me abriu as portas para procurar outras coisas e aí que fui, digamos, tive que arrumar um emprego Sim. e esse emprego me trouxe aonde estou hoje. Realmente, então já sentiu na pele, Já literalmente, aí a quebra de senti. safra. Tá ótimo, Santiago. Bom, a gente vai falar com ele sobre essa questão de condições de mercado, inclusive sobre efeitos do mercado internacional no setor de fertilizantes. Afinal, a gente está falando da Cibra, que está entre as 5 maiores fabricantes de fertilizantes do país, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo de 30 segundos, voltando já já. Então, estamos no Ag Líderes, que é o novo podcast do AgFeed, com o Santiago Franco, CEO da Cibra, com a gente. Santiago, vamos voltar a falar um pouco de mercado, porque fertilizantes a gente sabe que é um item que, mais do que nunca, está bastante relacionado ao que acontece em outros países, né? Sempre que tem uma guerra, enfim, o que seja, né? Uma mudança, por exemplo, de postura de um governo que seja um player importante aí no fornecimento de fertilizantes, vocês já ficam em alerta porque muda tudo, muda o jogo, né? Quais têm sido os desafios aí do momento nesse mercado? Tá bom. Eu diria assim, para fazer um panorama um pouco mais amplo do que está acontecendo no mercado, eu começaria por falar dos grãos, né, das commodities agrícolas, que é, digamos, a base do nosso negócio, certo? O produtor, finalmente, ele tem que ser rentável para continuar investindo no seu negócio, certo? E ele entende, nós também entendemos que fertilizante é fundamental para ele conseguir, digamos, ter um resultado aceitável no seu plantio, certo? Na sua cultura. Agora, os preços dos grãos, nós estamos enfrentando um desafio muito grande a partir do ano retrasado, caíram muito, certo? Obviamente, oferta e demanda que a gente tem, demanda e procura. Então, os preços caíram e o produtor está muito relutante a investir e está no, digamos, modo economia, certo? Ele quer economizar, o que mais puder economizar, melhor. Então, nós temos esse desafio. Os preços do nosso produto, fertilizantes, também, por consequência, eles caíram, porque o produtor teve muito, principalmente, retraso na tomada de decisão de compra de fertilizante. Uhum. Então, os preços caíram. E eu juntaria isso a dois aspectos também que, digamos, fazem parte da nossa realidade. O primeiro é os juros. A gente está experimentando uma taxa de juros muito alta, as maiores do mundo. E embora tenha, digamos, justificativas econômicas para isso, de parte do Banco Central, tudo mais, todo mundo que precisa empreender sofre, se ressente com isso, certo? Então, produtores que estão um pouco mais alavancados, ou seja, que têm mais dívida, eles vão sofrer muito mais e estão sofrendo muito mais. Então, Sim. isso restringe um pouco a capacidade, por exemplo, deles comprarem. Isso restringe o crédito também. Uhum. Tem até o mercado ser recente, porque alguns deles, empresas entram, pedem recuperação judicial. Isso, digamos que amplia um pouco a percepção de risco do negócio de parte dos bancos e tudo mais. Então, é um cenário muito desafiador. É verdade. No AgFeed a gente conversa, enfim, ora com o produtor, ora com empresas aí de insumos, e todos têm sido unânimes para dizer que é um ano de crédito escasso, crédito mais restrito, né? Em função desse cenário todo aí. E que fertilizante seria aí um dos segmentos onde o desafio realmente é maior, né? E aí, como que vocês fazem para lidar com isso? Então, é difícil, mas digamos que de maneira geral a gente corre atrás, certo? Mas temos sido também criativos nisso aí, temos ido no mercado de capitais, procurado novas ferramentas, novas formas de captar dinheiro, até de investidores, do público, para a gente transferir isso como crédito para o agricultor. Exemplo disso, agora em novembro do ano passado, nós anunciamos um fundo, um FDIC, né, para também ajudar a financiar
o produtor. Então, a gente faz um fundo, vai, capta, traz um pouquinho de recursos do mercado geral e monta uma ferramenta que dê um pouco de segurança para esse investidor também e transfere esse crédito para o produtor. Sim. É tipo uma parceria, certo? Porque, digamos, com crédito tradicional de banco, não é suficiente, embora os bancos nos apoiem muito, não é suficiente. Vocês chegaram a ser impactados por esse problema aí das recuperações judiciais, enfim, aumento Não. de inadimplência, esse tipo de coisa, não? Não, sabe que não, porque nós somos bem conservadores nisso, na questão de crédito. Então, o nosso, digamos, percentual, que a gente chama de PDD, que é de pérdidas por dívidas duvidosas ou devedores duvidosos, a gente tem quase nada, muito pouco, não afeta o negócio até agora. Uhum. E a relação com o que acontece no cenário internacional? Aí a gente teve, por exemplo, recentemente, no início do governo Trump, muita especulação do que Sim. poderia acontecer, né? Em função de que países que produzem, que são grandes fornecedores dos nutrientes aqui para a indústria de adubos, seriam taxados, né? Estados Unidos é um grande player também. Enfim, como é que você está vendo esse cenário aí? Algum risco sendo mapeado para o Brasil? Eu acho que pode ter algum risco de curtíssimo prazo, mas no que eu acredito? Eu acredito que o mercado ele acaba se ajustando, certo? Já a gente viveu isso na guerra, da Ucrânia, tudo mais. Então, quem vendia para um lugar passou a vender para outro lugar. Isso vai acontecer também quando a questão das tarifas fiquem firmes. Agora, tem muita incerteza com as tarifas, né? Porque é também uma questão, tipo um jogo de poder. Então, a gente não sabe finalmente qual que será a realidade dessas tarifas, mas eu acredito que o mercado, como todos nós fazemos mais ou menos as mesmas coisas no mundo todo, então se um país é taxado por outro, então ele vai procurar outros mercados onde não tem essa taxação. E aquele país que está sendo protegido, então ele vai também aproveitar essa vantagem, digamos. Agora, tem um lado ruim isso aí, certo? Que nós estamos acostumados a um mercado mais de fluxo livre, certo? E isso vai restringir muito e vai criar algumas barreiras. Eu acho que no longo prazo para o Brasil não tem grandes consequências, só um período de ajuste que vai ter com certeza. Sim. É, então, você acha que grandes alterações em preços, conforme a gente viu aí no passado, Não tá tanto mais como já difícil? foi na época da guerra, mas vai ter. Para te dar um exemplo, se um país coloca uma tarifa de 25% para outro país para o produto, então esse produto nesse país fica 25% mais caro. Uhum. O que vão fazer os outros? Eles vão subir o preço 25%, porque é o novo patamar de preço. Então, eu não acredito naquelas subidas de preço de 300%, 400%, mas ajustes de 10%, 20%, se essas tarifas realmente vingarem, vai dar. Finalmente, infelizmente, quando um governo intervém no mercado, quem acaba pagando a conta é o produtor final. Uhum. Agora, uma postura assim como a gente vê do Trump traz também à luz uma outra questão que é o seguinte: num cenário de livre comércio, onde países que são mais competitivos em determinados commodities vão ofertar mais e outros menos, tá tudo certo. Mas nesse cenário onde cada país se fecha mais para proteger o seu mercado, essa questão do Brasil ser dependente em fertilizantes, né, e importar ainda cerca de 85% dos seus fertilizantes, deixa o Brasil mais vulnerável, porque, né, se a China resolver abastecer mais os seus agricultores e tudo mais, né? Será que com isso muda um pouquinho o cenário? Por exemplo, a Cibra vê a chance de investir em produção nacional no Brasil, por exemplo, por causa dessa nova conjuntura, não? A Cibra não vê isso como uma alternativa, digamos, Uhum. investir na produção nacional. Embora tenha outras empresas fazendo isso Uhum. e tem alguns projetos muito interessantes, grandes, que provavelmente vão sair. Mas nós somos muito mais aquela empresa que está no meio, que faz Sei. a labor da distribuição, que traz o produto. Então, se o produto estiver disponível aqui no Brasil, a gente vai comprar e vai entregar para os agricultores. Nós temos fábricas de mistura, que são uma infraestrutura importante também
para o setor. Nós temos a logística nesse negócio é muito importante, nós temos uma logística muito grande. Então, eu acho que nós cumprimos o nosso papel de entregar o produto pro agricultor e outros fazem o papel deles, que é produzir. Sim. Bom, falando de investimentos, eu sei que vocês fizeram muito investimento nesses anos todos, com todo esse crescimento que a gente destacou aqui no começo, né? Novos devem vir? Quais são as prioridades da Cibra? Devem. Eu comentei já, nós queremos ainda continuar crescendo. Nós temos ainda alguma capacidade com as fábricas que nós temos, mas para chegar nas metas e para continuar crescendo, nós precisaremos sim investir. Então, temos pelo menos um projeto, mas que eu não posso divulgar ainda, né? Mas temos pelo menos um projeto de investimento que está caminhando na parte dos estudos preliminares, licenças, tudo mais. E quando a gente começa a pensar num projeto, já também está pensando no próximo, certo? Então, esse crescimento trará, sim, algum tipo de investimento no futuro. Com foco em expansão de produção. De produção, sim. Produção. Isso. Tem também aquelas frentes de trazer novas tecnologias também, né? Tudo, né? Como é que tá isso? Tá andando? Você acha que em 25 a gente vai ter novidades? Da Cibra vai ter novidades. A gente vai trazer um anúncio importante, a gente vai falar para você quando a gente estiver pronto, mas sim, nós vamos trazer novas tecnologias. Tá certo. O setor precisa de novas tecnologias, precisamos, digamos, estarmos à vanguarda do mundo enquanto ao nosso setor, que é a produção agrícola mesmo. Tá certo. Bom, eu não perguntei nesse bloco ainda sobre o Fiagro, depois o Santiago vai falar para a gente sobre isso, né? Que eles também estão com essa outra ferramenta aí no mercado, ligada ao mercado de capitais, porque agora a gente vai para um outro campo aqui da nossa conversa, que é o Insight Fértil. Bom, nesse quadro, a gente normalmente, Santiago, a gente pede para o nosso convidado trazer uma dica de livro, de filme, enfim, de algo que foi inspirador, né, para ele. No teu caso, né, essa história bonita aí que você construiu na tua carreira e na Cibra, né, essa coisa toda que você nos contava em termos de muito foco em cultura, né, acabou resultando nesse livro, que é Liderança e Gestão de Pessoas no Agronegócio, que foi lançado pelo Santiago Franco, olha só. E traz muito desse conhecimento dele, dessa reflexão no foco em gestão de pessoas, né, aplicado ao ambiente do agronegócio. Por isso a gente quer, né, que você compartilhe um pouco com a gente, assim, como é que foi essa inspiração para o livro. E, né, claro que você não vai poder entregar tudo aqui o conteúdo do livro aqui nesse minuto aqui, mas tem que traga esse insight. Tem várias coisas. A primeira é de onde que surgiu a ideia de fazer um livro. Eu comecei a ver que a gente fazia coisas diferentes e que eu mesmo, como profissional, como líder, fui crescendo, fui descobrindo, fui aprendendo algumas coisas e acabou gerando um desejo de que essas coisas não ficassem só para mim, certo? Eu queria dividir um pouco, queria inspirar outros líderes, provavelmente pessoas mais jovens que estão entrando no setor, que querem também, almejam ter uma carreira interessante no nosso setor, e eu quis plasmar tudo isso num livro, e foi surgindo as ideias, fui organizando as ideias, até que consegui, digamos, ter a disciplina também, que precisa de disciplina para escrever e publicar o livro. E agora está expandindo, inclusive, em outro idioma, isso, né? Exatamente. Então, eu escrevi em português, embora eu não sou brasileiro, sou da Colômbia, mas também desde o início eu queria também ter o meu livro publicado em espanhol, e ficou já publicado também o meu livro em espanhol. Então, em português é Liderança e Gestão de Pessoas no Agronegócio, né? Sim. E já está pronto em espanhol também, para quem quiser, se tem pessoas de países de habla hispana que assistem aqui o podcast, Liderazgo e Gestão de Pessoas em Empresas do Setor Agrícola e Agroindustrial. Excelente. As pessoas pensam que traduzir um livro é simplesmente traduzir, não, aí a gente acaba escrevendo de novo. Isso. Bom, e o que será que o Santiago pensa do futuro do agronegócio? A gente vai saber daqui a pouquinho. Só um segundinho, voltamos já já.
aí, você está gostando do Ag Líderes? É o novo podcast do AgFeed, né? Que hoje recebe o Santiago Franco, CEO da Cibra. Santiago, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre o Fiagro, né? Que vocês lançaram. Afinal, crédito é o lema de 2025. Todo mundo preocupado em como garantir crédito para o financiamento, né, da safra. Fala um pouco dessa iniciativa. Com certeza, com certeza. E a gente entende que é uma ferramenta muito importante para o produtor ele continuar fazendo o que ele faz, certo? Nós já falamos um pouco dos preços das commodities agrícolas e como que isso afeta também a capacidade do próprio produtor para investir e para, digamos, continuar crescendo também o seu negócio. A Cibra hoje entrega um pouco mais de R$ 1 bi em crédito para os produtores, mas ainda é pouco para o que a gente precisa, para tudo que o produtor ele precisa. Então a gente correu atrás de algumas ferramentas hoje muito boas que o mercado oferece, que o mercado permite para a gente explorar, e nós fomos e criamos esse Fiagro. Um Fiagro em novembro foi lançado por valor de 200 milhões de reais. Então, de 1 bi para 1,2 nós estamos crescendo também a nossa capacidade de entregar crédito em 20% também, que é o que a gente quer crescer também. E aí a condição de juro, mais ou menos, aí para o produtor, qual é a diferença entre o modelo tradicional que vocês vinham fazendo e esse pelo Fiagro? A diferença em juros não tem muita, certo? O juro acaba sendo um juro de mercado. Mas o que é mais importante é a disponibilidade, certo? Porque hoje, e se a gente pensar só no setor financeiro, o mesmo banco, ele está enxergando mais risco no setor. Então, não está tão fácil para os bancos eles oferecer crédito para a gente, por exemplo, e a gente transferir isso para o agricultor. Então, o que esses fundos permitem é, com segurança, trazer dinheiro de investidores privados, certo? Do mercado de capitais mesmo. E a gente usa esse dinheiro, entra no fundo e a gente paga, digamos, esse fundo paga a Cibra e transfere o crédito para o produtor. É uma ferramenta muito boa e a gente continuará explorando esse tipo de ferramentas para tentar trazer mais crédito para o produtor. Vocês já vinham fazendo bastante emissão de CRAs, né, também, tudo, né? Vocês realmente acreditam aí que o mercado de capitais é o futuro aí? É uma muito boa alternativa, certo? Não sendo a única, mas é muito boa. Nós já fizemos vários CRAs, já fizemos CRI, já fizemos também emissão mesmo de papéis, debêntures no mercado. Então a gente é sempre ativo, sempre tentando procurar o que a gente consegue para complementar, certo? A gente tem um relacionamento ótimo com bancos, os bancos realmente eles apoiam muito a Cibra, entendo que gostam da Cibra pelo crescimento, pela transparência, mas tudo tem limite para eles também, certo? Então, quando a gente se sente um pouco limitado, corre atrás de outras ferramentas. Porque esse é um mercado que também foi um pouquinho machucado ao longo de 2024, uma certa descrença aí, né, dos fundos em função das RJs que a gente comentava antes. Mesmo assim, quer dizer, vocês apostaram de novo ali, a fé de vocês está firme. Apostamos, mas também a gente não faz de qualquer jeito, né? A gente faz um estudo bem criterioso do cliente, da capacidade de crédito dele, e a gente normalmente não faz mais do que a gente entende que o cliente pode assumir como crédito. Isso também é bom para as duas partes também, porque não permite que um produtor ele vai se endividar acima da sua capacidade. Tá certo. Então vamos falar de futuro. É hora do AgVision. Bom, a gente queria que você nos dissesse o que, né, olhando no médio, no longo prazo, né, o que você vislumbra aí para o agronegócio como um todo e para o segmento que a Cibra atua? Bom, eu enxergo um futuro muito brilhante para o agronegócio no Brasil. Por tudo que ele tem, por tudo que ele oferece, a gente já sabe, conhece um pouco, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem maior potencial de ainda usar, digamos, terra de pastagens, que não, sem tocar as florestas, que isso é muito falado também, mas o Brasil é um dos países que tem um potencial muito grande ainda de desenvolver a sua agricultura. E se a gente olha por que a gente precisa da agricultura, e tem muitas pessoas, sobretudo que eu conheço em outros países, que não conseguem fazer o link entre comida
e agricultura, né? Então eles acham que a comida se produz na porta do supermercado, mas não, a comida se produz no campo mesmo, e nós que produzimos essa comida. Então, comida eu acho que ainda precisamos, né? Precisaremos no futuro, e nós estamos muito, muito bem posicionados com tecnologia, com área, com terra. A nossa produtividade, comparada com a produtividade de outros países do mundo, é muito alta. É comparável com os países que têm as maiores produtividades, então nós não temos muito a perder e sim muito a ganhar com isso. Então o Brasil continuará, na minha visão, se posicionando como um dos celeiros do mundo. Tem estudos que falam quantos bilhões de pessoas que o Brasil alimenta e quantos bilhões de pessoas que o Brasil alimentará no futuro. Eu acredito nisso, sim. Nós Sim. continuaremos jogando um papel muito, muito relevante no agronegócio mundial, na produção de alimentos. E tem outras coisas também que a gente fala um pouco em sustentabilidade. O Brasil também tá agora tendo um papel muito relevante na produção de biocombustíveis, por exemplo, e outras coisas que farão parte, com certeza, do futuro da humanidade mesmo. Sim. Agora, muito desse crescimento que a gente viu nas últimas décadas, que como você mencionou, cresceu muito mais produtividade do que área, né? Sim. Então mostra realmente mais eficiência aí, mas houve um crescimento na produção no final, estava acompanhado por crescimento de demanda, e principalmente por crescimento de demanda chinesa, Hum. né? E há quem diga que a China já não cresce mais tanto quanto crescia antes e tudo mais. Vai dar para continuar nesse mesmo ritmo? Eu não sei se no mesmo ritmo, Alessandra, mas crescimento eu acredito que terá, certo? Não terá um decrescimento, com certeza, na demanda por alimentos no mundo. Talvez o assunto da China, por alguns anos, foi um pouco meio que artificial esse crescimento tão grande. Sim. Mas teremos sempre uma demanda crescente por alimentos e teremos alguns países, e eu acredito que o Brasil é dois, se não o mais importante desses, que vai sempre continuar crescendo e oferecendo esses alimentos e outras matérias-primas que o mundo precisa. Na Cibra, vocês fazem planejamento aí, estratégia de quantos anos? Vocês já têm uma meta aí? Nós temos. Não sei A se pode gente, revelar, mas enfim, né? a gente este ano nós precisaremos rever a nossa meta. Por quê? Porque estamos nos aproximando Sim, da nossa meta porque estratégica. ela tinha até 26, né? Isso, Acho que até é. 26 nós queremos chegar em 5 milhões de toneladas. Certo. Este ano chegaremos em 4.200 por aí. Então, Aham. nós estamos nos aproximando dessas metas aí. É mais ou menos o que a gente cresceu ano passado, este ano. Ou seja, se a gente continuar nesse ritmo, ano 2026, estaremos muito próximos dessa meta. Então, aí temos que entrar num processo de planejamento estratégico de novo para definir a nossa próxima meta. Eu sou uma pessoa que acredita em metas. Sim. E eu acredito em metas ambiciosas, desafiadoras, embora, obviamente, realizáveis, atingíveis, mas eu acredito em sempre ter uma visão de crescimento e uma meta, Sim. digamos, ambiciosa para a gente almejar, porque isso que acaba que a gente, digamos, se mova, certo, atrás dessas metas. Não tendo metas, a gente perde muito a motivação, com certeza. E tá factível, então, chegar em 2026 nos 5 milhões. Está muito Certo. factível. Tinha uma meta de investimentos também, né? 1 bi. Tem. Esse próximo projeto que eu mencionei aí Aham. fará parte desse plano ainda. Quanto E que já aí foi executado do projeto? já quase 1 bi. Quase 1 bi. E ele vai chegar? Era 1,5 bi, né? É 1,5 bi Certo. que está ainda aprovado. Então, Entendi. Mas tá mantido. tá Ou tá mantido. sendo revisto em função dessas adversidades? Não, tá mantido. Eu não vou te falar que o juro atual não faz a gente pensar duas vezes, certo? Mas o plano está mantido. Aham. Estamos procurando como a gente fazer da melhor maneira possível, mas eu imagino que muitos empresários nesse momento também estão revendo as suas metas de investimento pelo juro alto. Sim. E uma última coisa que eu acho que está relacionada ao futuro e também a essa expectativa de investimento de vocês, é que quando se fala em futuro, se pensa em sustentabilidade, se pensa em uma certa migração para produtos que estejam mais Totalmente. alinhados à sustentabilidade, né? O que vocês estão fazendo nesse sentido? Totalmente. Sustentabilidade não só
porque seja uma moda, mas é uma convicção, certo? É uma convicção. A gente tem que ser, e eu acredito nisso também, nós dentro da Cibra acreditamos que precisamos sermos cada vez mais sustentáveis. E a gente está dando passos já para ser cada vez mais sustentáveis na nossa própria produção. Temos feito várias coisas que a gente estamos, digamos, reduzindo a nossa pegada de carbono. Uma coisa muito importante, só para mencionar aqui, que a gente fez no ano passado, nós fizemos já o inventário de emissão de gases de efeito estufa da Cibra, que muitas empresas ainda não fizeram. Isso é um primeiro passo muito importante para saber quanto que é o nosso impacto, digamos, ambiental, e começa a dar passos para reduzir. Eu posso dar alguns exemplos aqui de coisas que a gente fez, e no ano passado também posso falar com bastante orgulho que a gente até ganhou alguns prêmios com isso, que são os big bags sustentáveis da gente, que nós somos pioneiros também nisso aí. O bag de fertilizante é plástico e nós somos pioneiros. Tem outras empresas tentando fazer as mesmas coisas, fazendo também, no qual nós já estamos reusando o material plástico dos nossos bags para produzir bags novos. De novo, tem bags de fertilizantes feitos com material de garrafa PET, e com bags reusados. Nós já temos um projeto muito interessante de economia circular. Então, nós pegamos os bags na fazenda do cliente, trazemos de novo para uma planta que produz os bags, reusa o material e sai um big bag novinho, mas 100% reciclado. Muito bom, pensando no futuro. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. O Aglíderes, queria te agradecer muito, né, pela participação. Se quiser dar um recado final aí para os líderes que nos acompanham, né, como... Eu teria vários recados, né, digamos, quando o pessoal me pergunta se eu dou um conselho, qual a competência que um líder precisa ter, e eu acho que é muito relacionado com momentos difíceis que a gente está agora, né, que conversamos um pouco. Eu considero que a resiliência é um bom conselho para os jovens, sejam resilientes. A gente vai passar momentos muito difíceis sempre. Não esperem que a vida seja só cor-de-rosa tudo. A gente tem mais momentos difíceis do que momentos bons. Então precisa ser muito resiliente. Tem um segundo recado, se eu posso falar, pessoal, comprem meu livro. Muito bom. Não só porque é uma boa leitura, que pelo menos pelos comentários que eu recebo, o pessoal acha que é uma boa leitura, que é um livro que inspira eles e traz, digamos, insights valiosos, mas eu não tenho nenhum interesse econômico com o livro. Então tudo que eu recebo pelas vendas do livro, eu repasso diretamente para as ações sociais da Cibra. A Cibra é muito ativa em questões sociais. Do ano passado, a gente teve 96% dos nossos colaboradores envolvidos diretamente em ações sociais promovidas pela Cibra, e as nossas ações beneficiaram mais de 10 mil pessoas no ano passado. Bonita iniciativa, muito bom. A gente vai até colocar aqui na tela, quem quiser acompanhar o Santiago aí nas redes sociais. Por favor. Tem informação sobre o livro também dele, que a gente mencionou aqui, né? Fica a dica aí para todo mundo. Tem o meu LinkedIn, Instagram, siga aí, vale a pena. Certo. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Alessandro. Obrigado a você, muito prazer. A gente agradece vocês aí que acompanharam também esse Aglíderes, né, nessa edição, falando com uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil. E nos acompanhe também no agfeed.com.br e também nas redes sociais, que a gente está deixando aqui para você também o link e todas as informações, tá certo? Até a próxima.